Olá, tudo bem? O nosso estudo de hoje fala sobre um tema que muitos têm discutido, comentado e tem se falado até o seguinte: será que nós vamos ter uma batalha final chamada a Batalha do Armagedon? Que batalha é essa? É uma batalha literal ou é espiritual? Ou é uma batalha religiosa? Esse tema está no livro do Apocalipse, capítulo 16, que vamos estudar com alguns detalhes importantes. O livro do Apocalipse apresenta o personagem principal, que é o Senhor Jesus, e apresenta também um tema central, que é adoração. Isso é bom ficar em mente. Outro detalhe também que é bom nós termos em mente é o seguinte: que tudo que Deus apresenta no livro do Apocalipse, o inimigo, o dragão, Satanás, a antiga serpente, apresenta da maneira dele, com a verdade pinceladas com erros, para enganar aqueles que não estiverem atentos à palavra de Deus. Portanto, isso é importante nós atentarmos. Nós estamos produzindo esse material para o benefício seu, de sua família, de muitas pessoas. Muita gente tem sido alcançada e, se não for pedir muito, se inscreva. Se você não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário, participe conosco e compartilhe também essa mensagem, porque esse canal é o canal da esperança. Muito bem, vamos abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse 16, a partir do verso 13, diz assim: então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E no verso final diz assim, 16: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Nós temos que entender algumas questões aqui. Primeiro, que lugar é esse chamado Armagedon? No hebraico, ou para os israelitas, para o próprio João, que entendia toda a história do povo de Deus, o Armagedon era um vale chamado Vale de Rinom. Era um vale onde existiam muitos rituais e era um encontro, local de encontro estratégico de várias nações, até de guerra também. Mas o assunto aqui do Apocalipse é espiritual, religioso. Não é guerra física, e nós vamos entender no verso 13 por quê. Mas é bom nós entendermos o seguinte: eu falei que tudo que Deus apresenta como verdade, o inimigo apresenta como uma contrafação, uma falsificação. O livro do Apocalipse apresenta muito isso. Por exemplo, apresenta a igreja verdadeira, no capítulo 12 do Apocalipse, e no 17 a igreja prostituída falsa. O trono de Deus, e apresenta o trono da besta. Apresenta, como nós vamos estudar aqui, os 3 anjos mensageiros fiéis do Apocalipse 14, mas em contrafação, no capítulo 16 aqui, apresenta os 3 espíritos. Os 3 espíritos, né, enganadores, né? Ou seja, se existem espíritos enganadores, é porque existem espíritos corretos também, que anunciam a verdade, que são os mensageiros do Senhor. Muito bem, então vamos entender agora, depois disso, o seguinte: o versículo 13 diz que eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta, do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vamos entender, porém, o capítulo 16 do Apocalipse é o capítulo que fala sobre as pragas finais. Quando é que essas pragas vão cair? Quando não houver mais oportunidade, quando, como falamos e como muitos estudiosos da Bíblia falam, quando a porta da graça for fechada e as pragas serão caídas ou derramadas sobre o mundo. E aqui no contexto da 6ª praga aparece então essa descrição. João diz: eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Que espíritos são esses? Vamos entender uma coisa.
nas pragas do Egito, uma das pragas que foi falsificada pelos magos egípcios, pelos adivinhas egípcios, foi a praga das rãs. Ou seja, Deus apresentou a verdadeira praga quando Moisés estendeu ali a mão e houve praga de rãs no Egito, mas os magos do faraó fizeram a falsificação. O que é que isso apresenta e faz a gente entender? É que esses espíritos como rãs significam espíritos de falsificação. Mas falsificação de quê? Da verdade. A palavra de Deus nos últimos dias será falsificada, será modificada com um aspecto até bonito, aparente. Agora, o que é que diz a palavra de Deus? Olha, da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta, que representa esses três poderes, essas três entidades. O dragão, a Bíblia fala, o livro do Apocalipse fala, dragão é Satanás, antiga serpente. A besta representa o poder religioso, e nós, para sermos mais diretos, o poder religioso, tanto papal como o poder religioso civil, que representa os Estados Unidos da América. E o falso profeta significam aqueles que anunciam a palavra de Deus, mas se valem de sinais, de milagres para enganar. Então isso tem acontecido. Nós temos que prestar atenção bastante nesse aspecto. No livro do Apocalipse, capítulo 14, diz que tem a mensagem de 3 anjos de Deus anunciando o juízo, anunciando o evangelho eterno, anunciando a adoração verdadeira. E Satanás, como ele é expert em contrafação e falsificação, ele apresenta também a adoração falsa. E muita gente vai ser enganada com a falsa adoração. Por quê? Porque muitos vão ser iludidos para seguir ordens humanas em vez de seguir ordem divina ou a palavra de Deus. E um dos aspectos básicos, pasmem vocês, vai ser a obediência aos mandamentos de Deus. Hoje se está muito falando em um governo único, global, mas o que é que significa isso? Uma ordem que apresente ao mundo todo uma solução para o problema da humanidade, do mundo. E na encíclica papal, que já faz alguns anos que ele escreveu, está dizendo que o que vai resolver o problema do ser humano vai ser um dia universal de descanso da terra. E segundo o Papa, esse dia é o domingo, que vai ser o dia da família. Mas isso é uma contrafação, uma falsificação, porque o dia de Deus não é o domingo. Com todo respeito àqueles que pensam diferente, mas a palavra de Deus diz que o dia do Senhor é o sábado e não existe nenhuma indicação do domingo para ser o dia do Senhor. Inclusive, o livro do Apocalipse, capítulo 14, quando o primeiro anjo aparece, diz: adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Reporta a Êxodo, capítulo 20, que é obedecer àquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas, guardando o santo dia do Senhor, o sábado. Então, é importante nós entendermos tudo isso. Então, pastor, que batalha é essa que vai se reunir, ou vão se reunir essas entidades, esses poderes? É a batalha chamada Armagedon, porque o apóstolo João, ele tinha em mente já esse conceito do Armagedon, local estratégico. A batalha é literal? Não. A batalha é espiritual. Todavia, essa batalha, ela será vencida, como o livro do Apocalipse 12:11 diz que ela será vencida, e aqueles que seguirem a Deus e forem fiéis vencerão pelo sangue do Cordeiro. Nesse slide aí, você pode ver esse slide cedido pelo pastor Vanderlei Dornelles, a apresentação clara sobre os 3 espíritos imundos, o dragão, a besta e a segunda besta, e quem representa cada um. Os espíritos de rãs, exatamente porque os magos egípcios imitaram, falsificaram a praga verdadeira das rãs, e a referência aos magos indica que as rãs representam a obra de falsificação do inimigo, a falsa religião. Os 3 demônios se apresentam como a contrapartida ou contrafação dos 3 anjos,
como nós falamos, o que Deus apresenta como verdade no livro do Apocalipse, o inimigo apresenta a contrafação, ou seja, a falsificação da verdade com o erro. E isso tem enganado muita gente. E para não ser enganado, temos que ler, estudar e compreender a palavra de Deus. Esse outro slide que vamos apresentar aqui deixa mais claro sobre a questão da verdade e falsificação. Os 3 anjos, o evangelho eterno, os 3 demônios, falso evangelho, juízo, espiritualismo, lei de Deus, a falsificação, leis humanas. A mensagem dos 3 anjos apresenta a criação e o sábado. A mensagem dos 3 demônios apresenta o domingo, um dia que é falso, não é dia bíblico. E o selo de Deus na criação, o livro do Apocalipse apresenta, e os 3 demônios apresentam a marca da besta, ou também acompanhando com isso o evolucionismo. Portanto, a palavra de Deus não deixa dúvidas. Portanto, o que nós devemos entender é o seguinte: nós temos que tomar uma decisão diante da grande batalha. A batalha final está chegando. E a minha decisão é de que lado eu estou. Estou do lado de Deus ou estou do lado da besta, do falso profeta ou do dragão? Nós temos que entender bem isto e nos posicionar. A quem você está adorando? A Deus ou você está adorando ao dragão, a antiga serpente, fazendo imagem à besta e dando ouvido aos falsos profetas? Existem muitos falsos profetas fazendo milagre, mas Satanás faz milagre também. Portanto, o nosso parâmetro não deve ser milagre nem opiniões, deve ser a palavra de Deus. E que Deus abençoe você, que você esteja decidido nesta guerra espiritual que já começou, estarmos do lado da verdade, do lado de Deus, fazendo a sua vontade. E que Deus abençoe você e sua família. Esteja conosco, participe, compartilhe este vídeo. Deus abençoe você e até a próxima.